Olá pessoal, aqui é o Ângelo Massa, candidato a deputado estadual no 50013. Estou aqui hoje fazendo mais um vídeo para vocês, um domingo, né? Um domingo, uma semana antes da eleição. Estou aqui descontraído, aqui descansando um pouquinho. Vim aqui trazer minha mãe e a minha filha para dar uma comida aqui para os animais. Estou aqui no terreno do meu irmão. E a gente, quando para um pouquinho, a gente começa a pensar, né? Eu estava de manhã lendo algumas matérias, né? E a gente pensa muita coisa. Por exemplo, o ano de eleição é um ano cheio de surpresas, né? As pessoas que nunca apareceram começam a aparecer. São os lobos em pele de cordeiro. O político que nunca fez uma ação social, ele de repente aparece, resgatando um animal de rua, dando uma comida, dando uma ração. Nunca fez um projeto, de repente cria um monte de evento para aparecer. Né? Nunca foi na igreja, aparece na igreja, na sua igreja, na nossa igreja, e aí começa a aparecer e despontar, né? Visando justamente o fim eleitoral, e não tem aquele compromisso dia a dia, né? A gente sabe disso. Mas eu estava lendo a matéria, falando sobre as candidaturas que mudaram de cor. É isso mesmo, candidaturas que mudaram de cor no ano da eleição. As pessoas brincando de Deus mudaram de cor. Vários candidatos que se declararam brancos na última eleição, de repente viraram negros, viraram pardos, viraram indígenas, né? Justamente para receber um pouco mais de recurso, porque a gente sabe que agora as campanhas são financiadas pelo recurso eleitoral, fundo eleitoral. Um fundo eleitoral, muita gente critica o fundo eleitoral, mas as pessoas criticam de forma errônea. Às vezes querendo enganar a população, porque o que acontecia antigamente? As grandes empresas, corporações, colocavam dinheiro nos candidatos, faziam os candidatos, elegiam os deputados, né? Elegiam os governos e depois cobrava dos governos. A mineradora que destrói o meio ambiente, né? Que deixou acontecer o desastre de Brumadinho, o desastre de Mariana, ela mesma compra um monte de deputado. Como é que ela compra? Bancando a campanha do deputado. Depois ela cobra o voto dele para aprovar os projetos de mineração, de destruição do meio ambiente que a gente sabe que acontece no Brasil, né? Então o fundo eleitoral veio para acabar com isso e possibilitar que pessoas pobres, pessoas mais simples, né, tenham acesso a recursos e consigam fazer sua campanha e mostrar para a população os seus projetos, né? Mas vários deputados mudaram de cor, né? Segundo a reportagem que eu li, 9 em cada 100 candidaturas no Brasil inteiro mudaram de cor. 9 em cada 100 candidaturas mudaram de cor no Brasil, né? Em Minas Gerais, dos 10 deputados federais que se candidataram para a reeleição, 5 deles, a metade, 50% dos deputados de Minas Gerais mudaram de cor, né? Por exemplo, nós temos aqui, ó, o Alê Silva, que é a deputada do Republicanos, mudou de cor, ganhou quase 2 milhões de reais de fundo eleitoral. O Aelton Freitas, do PP, mudou de cor também, ganhou quase 2 milhões de reais de fundo eleitoral. Delegado Marcelo Freitas, gente, delegado policial, que deveria honrar a lei, honrar a moral, mudou de cor esse ano também, vai receber quase 3 milhões de reais de fundo eleitoral. O Ayrton Prado, do PROS, né, mudou de cor, vai receber 2 milhões do fundo eleitoral. Pinheirinho, do PP, mudou de cor de novo, vai receber uma bolada do fundo eleitoral, né? E é o mesmo pessoal que quer se perpetuar no poder, né? Ou seja, não quer que novas lideranças surjam. Nós sabemos que a divisão do fundo eleitoral esse ano, ela contempla mais as candidaturas negras, as candidaturas femininas, as candidaturas indígenas, as candidaturas da comunidade LGBTQIA+. E é uma coisa justa, porque os negros, por exemplo, eles são a maioria da população, mais de 50% da população brasileira é negra ou parda, é descendente de africanos, né? Grande parte da população brasileira é indígena também, nós temos muitos indígenas. As mulheres são a maioria da população brasileira e estão sempre em segundo plano. Você não vê médicos negros, você não vê juízes negros, promotores negros, né? Delegados tem alguns, mas tem poucos ainda. Ou seja, então há necessidade de criar forma de dar espaço para essas pessoas que são a maioria da sociedade. A democracia é isso, a maioria governa, né? Essa é a teoria democrática, só que ela não é feita na prática no Brasil. A maioria deve governar, né? Então se a maioria é negra, a maioria negra deve governar. Se a maioria é feminina, a maioria feminina deve governar. Então é assim que deve funcionar, é assim que nós pensamos. Então não caia na lábia desses políticos dos lobos em pele de cordeiro. Não se engane com aquele que aparece na última hora para rezar, o que aparece na última hora para resgatar um animal de rua, te dar uma cesta básica. Esse não quer o seu bem-estar, né? Esse não quer o seu bem-estar. Aquele que se declara negro e não era negro até a última eleição, ou seja, simplesmente quer te enganar. Mas confie na nossa sinceridade, vote Ângelo Massa para deputado estadual, nós vamos lutar contra isso tudo, tentar promover o bem-estar de todos e de acordo com a lei. Vote Ângelo Massa, deputado estadual, número 50013.